Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E como é maravilhoso, como é gratificante ter a sua companhia aqui nesse devocional. Eu te desejo um dia maravilhoso, eu te desejo um amanhecer lindo. Seu dia seja muito bom hoje, que você possa agradecer a Deus pela noite, agradecer a Deus por esse lindo amanhecer, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus até pelas lutas. Sim, sabe por quê? Porque quando as lutas chegam, a vitória já está logo ali. E nós precisamos crer no Deus que faz, no Deus que dá saúde, o Deus que está te dando uma bênção nessa hora. E você creia naquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Coloque em prática aquilo que o seu coração está ardendo. Se você tem vontade de falar de Jesus para um amigo, faça isso. Fale de Jesus, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, vamos continuar nos alimentando com esse banquete maravilhoso de todas as manhãs aqui, de segunda a sexta-feira. Nós estamos agora, esse mês, meditando, lendo e meditando a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Ele escreve duas cartas. Nós estamos na primeira carta, primeiro aos Tessalonicenses, que tem o propósito dessa carta fortalecer a fé dos cristãos tessalonicenses e transmitir-lhes a certeza, sabe do quê? Da volta de Cristo. Essa carta foi escrita aproximadamente 51 anos depois de Cristo. Ano 51 depois de Cristo. E redigida em Corinto. Uma das primeiras cartas de Paulo. Olha que coisa maravilhosa. E as pessoas-chave dessa carta é Paulo, Timóteo e Silas. E é muito bom. Nós já estamos hoje lendo e meditando o capítulo de número 2, versículo 14 ao versículo 20. Ontem nós paramos no versículo 13 e é muito bom continuar nessa jornada. Então vamos ler. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Mas o que você não pode esquecer é de deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com mais alguém. E sabe outra coisa? Faça parte desse canal. Se inscreva e ativa aquele sininho que tem lá, porque aí quando tiver vídeo no canal, você também vai ser notificado. Tá bom assim? Conto com você. Então vamos lá. Vamos à nossa leitura. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também
diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são o versículo 14 ao versículo 20, finaliza esse capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, dessa carta tão abençoadora que Paulo escreve. E olha isso aqui, interessante que no versículo 14, porque o versículo 13 diz assim, ó, pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Paulo está dando graças a Deus. E aí ele continua, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse, sede meus imitadores, nós lemos na Bíblia assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Da mesma maneira que os cristãos judeus em Jerusalém foram perseguidos por outros judeus, os cristãos gentios em Tessalônica foram perseguidos por seus companheiros gentios. Interessante que não é o estranho que nos persegue, muitas vezes. São os próprios da família. É interessante isso, né? Isso já vem de longe. Quando Paulo se refere aos judeus, no versículo 14, ele diz, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Quando Paulo se refere a isso, aos judeus, está falando sobre certos judeus, não são todos, certos judeus que se opuseram à sua pregação. É isso que ele está falando. Ele não se refere a todos os judeus. Não. Muitos dos convertidos por meio da mensagem de Paulo eram judeus. Então a gente não pode botar todo mundo na mesma panela, não. O próprio apóstolo, o próprio Paulo, ele era judeu. Segundo Coríntios, capítulo 11, quer ver o que é que diz lá? Segundo aos Coríntios, vamos para a Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22, diz assim, ou irritaremos o Senhor, capítulo 11, desculpe, versículo 22, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direis, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Aqui é quando Paulo está falando a respeito da Santa Ceia. Mas nós vamos ver o que ele diz segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, nesse capítulo 11. Vamos lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 22. Vamos ver porque ele está falando, o próprio Paulo era judeu. Olha aqui, 11:22. 11:22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Paulo está dizendo, eu também sou judeu. Então, ele creu. Então, o evangelho, ele alcança a todos. E aí, a gente continua aqui. O versículo 15 diz aqui, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido. Ora, se perseguiram o próprio Jesus, por que não vai perseguir a gente? Nós não somos melhor. Entendeu? E isso é maravilhoso ter essa palavra nas nossas mãos. Para ficarmos firmes na presença do Senhor. Porque tantos judeus se opuseram ao cristianismo, embora a religião judaica tivesse sido declarada legal pelo governo romano, ela ainda mantinha uma tênue relação com o governo. Nessa época, o cristianismo
era visto como uma seita do judaísmo. Olha que coisa difícil. Por isso, tanta perseguição. Os judeus tinham medo de que as represálias dirigidas contra os cristãos pudessem se estender a eles. Alguns líderes judaicos pensavam que Jesus fosse um falso profeta e não queriam que seus ensinos se propagassem. Temiam que, se muitos judeus fossem atraídos, sua própria posição política seria enfraquecida. Para que esse medo todo? Isso é falta de segurança. Orgulhavam-se da sua posição especial como o povo escolhido de Deus e se ressentiam com o fato de que os gentios pudessem se tornar membros efetivos da igreja cristã. Graças a Deus. A Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Graças a Deus que o evangelho chegou a nós. E nós temos o direito a ser chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. E Paulo está aqui demonstrando, nesse texto que nós lemos, o desejo que ele tinha de estar com aqueles irmãos. A falta que ele sentia daqueles irmãos. Mas ele diz assim que, mesmo não estando com eles lá, vendo pessoalmente, mas ele continuava orando por ele, que tinha uma esperança. O versículo 19 diz, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele está dizendo, a minha alegria, o meu pagamento, o meu privilégio, a minha satisfação é saber que vocês receberam o evangelho e vocês também estarão diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Esse era o prazer de Paulo. E esse deve ser o prazer nosso quando nós falamos desse evangelho, nós pregamos esse evangelho de que Jesus, ele é o Cristo ressuscitado, ele nos trouxe salvação, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós ficamos felizes quando nós vemos pessoas da nossa família se rendendo ao Senhor, pessoas da igreja aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, confessando Jesus, não é verdade? Tudo isso porque nós temos a esperança de um dia ir morar com Cristo na glória. Aí ele termina o versículo, quando ele se refere aqui nesse versículo 18, ele diz, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, pelo menos ele queria, pelo menos uma única vez ir lá, estar com aqueles irmãos. Mas Satanás não o impediu. E aí tem um comentário aqui dizendo assim, ó, Satanás é real. Ele é chamado de o Deus desse século. Segundo Coríntios 4 e versículo 4, você vai encontrar isso. Abra a sua Bíblia. Procure fazer essa meditação. E de príncipe da potestade do ar, em Efésios 2 e 2. Não sabemos exatamente o que impediu Paulo de retornar a Tessalônica. Oposição, enfermidade, complicações relativas à viagem ou um ataque direto. A gente não sabe. Mas Satanás trabalhou de alguma maneira para mantê-lo afastado. E muitas vezes nós temos certas dificuldades de fazer um evangelismo, de fazer uma visita, mas nós precisamos estar ligados ao Senhor em oração e clamando ao Senhor e repreendendo as astutas ciladas do inimigo em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus é conosco. E aí termina esse capítulo dizendo assim, ó, na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. A recompensa final para o ministério de Paulo não foi dinheiro, não foi prestígio ou fama, mas os novos crentes cujas vidas foram transformadas por Deus através da pregação do Evangelho. O motivo de Paulo querer vê-los era essa alegria de Paulo, de ver que eles estavam salvos em Jesus Cristo.
Então, hoje, a nossa meditação encerra nesse versículo. Encerramos o capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses. Espero que você esteja gostando e que esteja sendo bênção para a sua vida, como é bênção para a minha. Então, que você tenha um dia maravilhoso, que a presença de Deus continue na sua vida. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Leia essa carta de 1 aos Tessalonicenses. Nós continuaremos aqui no próximo vídeo, lendo e meditando a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. A nossa leitura foi 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 14 ao versículo 20. Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Glória a Deus.